Bem-vindos a mais um vídeo do Redação Turbo. Hoje a gente vai falar sobre os sinais de pontuação que são proibidos na sua redação. Vou te explicar por que eles são proibidos, tá? E você não vai colocar... Ah, Gabriel, não, mas tem uma... Não, você não vai usar esses sinais de pontuação de forma alguma, tá? No seu texto. Vou te explicar. Primeiro sinal de pontuação, primeiramente quero que você tente adivinhar. Vamos fazer um joguinho, uma parada. Tente adivinhar quais são os sinais de pontuação que você não pode usar de forma alguma. Aqui tá um pouquinho maior, dá pra gente ter uma ideia. Aqui eu não sei, vamos lá. O primeiro sinal de pontuação é o ponto de exclamação. Crítica social foda, porra, me amarro. Ponto de exclamação. Vamos descobrir por que não podemos utilizar o ponto de exclamação na nossa redação. Primeiramente, por que a gente utiliza os pontos de exclamação? Há 3 casos principais, tá? Em frases exclamativas, o que é óbvio, né? Que bela noite, esta rodovia é horrenda. Frases exclamativas. Em frases imperativas, Gabriel, diz a minha voz interna toda manhã quando eu acordo, corrija esse texto agora, corrija essa redação agora. Ou, alunos, estudem para a prova. Ou 3, com interjeições. Interjeições é, ufa, uau. Então, a gente utiliza pontos de exclamação também nesses casos. Em nenhum desses casos é interessante que você traga o ponto para sua redação. Em frases exclamativas não é legal porque demonstra emoção, demonstra subjetividade, o que não é legal. O texto dissertativo argumentativo, ele é caracterizado por ser um texto objetivo, um texto técnico, um texto em que se trabalham argumentos, motivos para esses argumentos, uma tese, enfim, é um texto bem... é um texto chato, tá? A gente não lê texto dissertativo argumentativo por prazer. É um texto que é feito com base na lógica, em dados estatísticos, então ele não permite essas coisas de romantização, metáforas. Não é muito legal você utilizar esses artifícios, pelo menos não para construir a sua argumentação. Então, não utiliza. Em frases imperativas, óbvio, você não vai conversar com o seu leitor no seu texto, justamente porque ele é uma dissertação argumentação, e interjeição, aí não preciso nem falar. Então, por esses motivos que eu não utilizo pontos de exclamação na redação, beleza? Então, cortamos esse da nossa mentalidade pro Enem. O nosso segundo sinal de pontuação são as reticências, né? As reticências. Mais uma vez, por quê? Quando a gente utiliza as reticências? Primeiramente, a gente utiliza as reticências para interromper um pensamento de forma subtendida, para ficar aquele... Você entendeu o que eu falei, né? Ele disse que não queria, mas... Falei, tô sacando o que você é agora. Nada disso teria acontecido se... Você sabe, né? O cara deixa o homem... Então, entende? Fica meio subentendido. Segundo motivo que a gente utiliza reticências para indicar hesitação, uma pausa geralmente na oralidade. Então, geralmente você já deve ter visto se você leu algum livro na sua vida, você deve ter visto em diálogos, reticências e tal. Então daí ele pegou, como se diz mesmo? Uma boina. Ou, não sei se você vai, mas, não sei, penso que será muito bom. Então essas pausas a gente marca na escrita com as reticências. Ou a gente utiliza em textos, em trechos suprimidos de um texto, como nesse exemplo aqui. Não existe texto incoerente em si, mas texto que possa ser incoerente. E aqui a gente coloca as reticências para mostrar que o texto continua de alguma forma, tá? Esse aqui é o único caso que eu deixo você utilizar as reticências. Ainda assim, eu prefiro sempre citações indiretas, ao invés de você abrir aspas e citar exatamente o que o autor falou. E, se você for citar algo, eu geralmente recomendo que você cite uma frase completa, tá? Então, até nesse caso, eu peço que você tome cuidado com as reticências. Na real, eu recomendo que você não utilize at all. Mas, se for para utilizar, tem que ser nesse caso aqui. Tem que ser nesses dois aqui. Deus me livre, você não pode interromper um pensamento e jogar para o corretor na sua redação, justamente porque é um texto objetivo. E pausa e hesitação nem se fala, isso mostra que você não domina aquele tema, mostra que você está em dúvida, já que você está hesitante. Então, também não faça isso. Apenas nesse terceiro caso, ainda assim, recomendo que não utilize nunca, tá? Mesmo nesse terceiro caso, dá para você modificar, dá para você utilizar só a frase, só aquela frase, enfim. Mas, de qualquer forma, dá para aceitar se for esse último caso aqui. E, por último, na sua redação, é o ponto de interrogação. E Marcondes, hein? Não é nem que ele seja proibido, tá? Mas eu tenho um problema com ele. A menos que você seja um escritor nato, um filho de Machado de Assis e Clarice Lispector, você tem que tomar muito cuidado com o ponto de interrogação. Se a gente coloca um ponto de interrogação, se a gente faz uma pergunta na nossa redação, a gente precisa necessariamente responder essa pergunta. Então, eu geralmente falo pra você não utilizar, porque para que você vai criar mais um problema pro seu texto? O texto do Enem já é tão complicadinho da gente montar, tem que fazer argumento 1, argumento
2, dados estatísticos ou citações para você sustentar seu argumento, tem que explicar esse argumento, fechar todo o argumento, aí faz proposta de intervenção. Você já tem muita coisa para fazer. Ainda me joga uma pergunta no seu texto, é mais um problema que você cria, porque você vai ter que responder em algum momento essa pergunta, senão você deixa a ponta solta. Então, não utiliza ponto de interrogação. Se você quer fazer uma pergunta, tipo, vamos supor assim, que você não faça. Eu acho que é bem melhor. Então, estes são os 3 sinais de pontuação proibidos para sua redação. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de compartilhar o vídeo, curtir, comentar. Só dessa forma, de fato, eu sei que você tá gostando do conteúdo. Eu amo ler os comentários de vocês. Dá aquela moral lá no Instagram, a gente posta conteúdo todo dia, conteúdo legal, para vocês conseguirem aprender redação de uma forma divertida. E, no mais, acho que é isso. Te vejo no próximo vídeo. Não se esqueça que qualquer um pode tirar 1000 e até a próxima.